Ao final desse vídeo, você será capaz de debugar o seu código Rust numa plataforma de desenvolvimento microcontrolada, no Arduino, no STM32 ou até mesmo naquela placa que você mesmo desenvolveu. E fica até o final, que no final do vídeo eu vou dar uma dica de um software para integração com o VS Code, onde você vai poder debugar também as variáveis, os registradores e alterar os valores dentro dos registradores em real time. Caso você não tenha instalado ainda o ambiente, montado tudo certinho, não tenha visto os vídeos anteriores, eu vou deixar um card aqui em cima, eu recomendo que vocês vejam, porque vai ajudar demais nesse vídeo agora. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, para esse vídeo eu vou usar uma placa chamada Blackpill, que é baseada no STM32F411. É uma plaquinha, não é cara, tá? Vende aqui no Brasil, caso alguém queira. Existem outras versões dela, a Bluepill, acho que é baseada no F3, STM32F3, então vocês encontram facilmente caso queiram adquirir essa placa. Então, para começar, a gente vai criar um projeto, né? Nós vamos utilizar aí o Cargo Generate, foi uma ferramenta do Rust que a gente instalou nos vídeos anteriores aí, tá? Então nós vamos baixar aí desse endereço git aqui um template para STM32. Eu estou utilizando esse template porque ele já vem com tudo montadinho, tá? Para esse processador. Eu vou mostrar depois para vocês, tá? A gente vai ter que mexer algumas coisinhas no arquivo, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Então a gente começa criando o projeto, rodando aqui, vou dar um nome de hello, aquele nome básico. Vamos pegar o latest release, vamos deixar um false aqui, que a gente vai usar, não vai utilizar o RT, que nós vamos só printar um hello world, né? Nós vamos usar o logger, vamos usar um logger, mas não é esse que ele menciona. E aqui ele já deixou uma perguntinha de qual microcontrolador que a gente vai utilizar. Então é exato esse daqui. Tá? Caso você vá utilizar uma Bluepill ou algum outro STM32, você tem que botar aqui o nome do microprocessador. Ele já vai ajustar os endereços de memória, tudo certinho, de acordo com o que você digitar aqui. Então vou dar um Enter. Tá aí, já está instalado. Já está criado o projeto, né? Ele já montou aqui o linker com o flash correto aqui, 512K de RAM, 128K, tudo certinho, com os endereços corretos já, então a gente não vai precisar mexer nisso. E agora a gente vai lá pro VS Code e continuar a partir de lá. Ok, aqui no VS Code então a gente já tem o projeto montadinho. Se a gente olhar aqui o MemoryX, tá com os endereços já corretos para o microcontrolador que nós vamos utilizar. Aqui no Cargo Toml ele já botou algumas dependências, nós vamos fazer uma pequena modificada aqui, eu vou mostrar logo em seguida. Mas eu quero dar uma olhada primeiro aqui, ó, no Config Toml. Então aqui ele já setou o linker, tudo certinho. Tem mais uma coisa que nós vamos precisar fazer, que é instalar esse target aqui, tá? Então para poder fazer a compilação para esse hardware que nós vamos utilizar, nós precisamos adicionar esse target. Então vamos rodar aqui embaixo o comando rustup target add com o target mencionado ali. No meu sistema ele não vai instalar porque eu já tenho instalado, já está atualizado. No de vocês, aí, caso não tenha, ele vai fazer essa instalação. Então agora a gente já está com tudo prontinho para trabalhar com esse microcontrolador. Então vamos dar uma olhada lá no main, tá? A nossa ideia aqui é só fazer aquele famoso teste do Hello World, certo? Então nós vamos adicionar aqui esse loop aqui, Hello World. Para isso nós vamos ter que utilizar o semi-hosting, certo? E vamos ter que ir lá no config, no cargo.toml
e adicionar também o Cortex semi-host. Salvar tudo aqui. Então agora, se eu fizer um cargo build, ele deve fazer o build sem maiores problemas. Então, só vamos ver aqui se está tudo certinho. Estando aí tudo certinho, a gente já pode prosseguir para rodar aí o OpenOCD para fazer a conexão com o hardware. Então estou fazendo o build. Aquela velocidade espetacular que a gente já sabe como é o compilador do Rust, né? Ele é um compilador mais demorado mesmo. Torcer para a equipe de desenvolvimento dar uma acelerada nisso daí, porque em programas maiores fica bem complicado, né? Vamos esperar um pouquinho aqui. Quando tiver terminado, eu retorno. Ok, compilação terminada. Tem só alguns warnings aí, mas a gente vai ignorar eles por enquanto. Então, não vai atrapalhar em nada o nosso projeto aqui. Então, agora eu vou criar aqui um arquivo novo chamado openocd.cfg. E dentro desse arquivo eu vou colar aqui as seguintes instruções. Então ele vai procurar um arquivo de configuração para o ST-Link, né? A gente vai utilizar o ST-Link, também mostrei em vídeos anteriores aí como fazer a instalação. Então esse é um arquivo que vai dizer para o OpenOCD qual interface ST-Link a gente vai utilizar. Aqui uma pequena correção, tá? Não é F3 que a gente está usando aqui nesse caso, é o F4. E qual seria o processador, o único controlador para qual a gente vai fazer a conexão. Então, com o arquivo montado aí, se eu vier aqui no terminal e digitar OpenOCD, ele vai fazer a conexão através do hardware. Então, ele encontrou aqui o probe do ST-Link. Da frente, isso, encontrou o probe do ST-Link, já identificou aqui, achou o microcontrolador, ele já iniciou um servidor GDB, tá, naquela porta 3333 e está conectado ali, só esperando agora a gente prosseguir com o debug. Para fazer o debug, primeiro deixa eu duplicar essa janelinha aqui, esse terminal. Vamos dar uma olhada aqui no que ele gerou no target. Tá? Então, se a gente abrir o target, lembre-se, nós estamos compilando para o Thumb7. Então, a gente vai olhar dentro desse diretório, debug. Então aqui a gente tem o hello, que é o arquivo gerado. Então, na janela aqui do lado, para fazer a conexão através do GDB, eu vou utilizar o comando do GDB e botar aqui o target com aquele endereço que nós chegamos ali. Então, se eu rodar esse comando, então, a partir desse momento, já temos o GDB ligado. Ele fez o carregamento dos símbolos a partir do arquivo que nós passamos para ele na linha de comando. E agora ele está apenas aguardando a conexão com o OpenOCD para prosseguir com a sessão de debug no microcontrolador. Só que aqui nós só ativamos o GDB, então eu preciso fazer a conexão com o target. Lembra, está lá naquela portinha 3333. Então, target, remote. Vou trocar aqui no teclado, 3333. Então, agora sim, nós estamos conectados ao servidor GDB, faltando apenas carregar o software lá no hardware. Vamos fazer aqui o comando load. E o load vai fazer efetivamente o carregamento, né, do código binário aqui do ELF lá no hardware. Então aqui ele já menciona ali, ó, carregando vector table, text, raw data. Então já está tudo, fez a transferência, está tudo montadinho agora para a gente iniciar o nosso debug. Como nós vamos usar aqui comandos de semi-host, então a gente precisa também no GDB ativar o semi-host, tá? Então o comando para ativar o semi-host
seria esse daqui, Monitor ARM Semi-Hosting Enable. Semi-Hosting Enable, tá vendo que já acusou positivo nas duas janelas. Vamos adicionar agora um break no main, certo? Então a gente colocou o break no main, continue. Continuando, agora ele parou ali no entry, tá? Que é a nossa função main. Então agora se eu ficar aqui avançando passo a passo, em algum momento ele vai printar o Hello World na janelinha ali do lado. Tá aí, que a gente foi debugando passo a passo dentro do código. Normalmente eu dei um continue aqui e tá lá o nosso Hello World. Então só lembrando, tá pessoal, isso aqui não tá rodando no QEMU, tá rodando no hardware, na plaquinha Blackpio. Então agora a gente pode terminar aqui a sessão, tá? E vamos avançar um pouco mais aqui, tá? Vou dar mais umas dicas aqui. Então aqui a gente já está fazendo o debug, então a proposta do vídeo já está completa aqui, mas tem alguns detalhes que a gente pode fazer a mais para facilitar a nossa vida, tá? Então vamos continuar acompanhando aí, que eu vou dar mais umas dicas aqui. Vamos criar mais um arquivo, openocd.gdb, e dentro desse arquivo vou colocar mais algumas instruções aqui. Então estou mencionando aqui com a porta que a gente vai ativar o remote, parar em algumas exceções, tá? Ativar o semi-hosting e carregar o código. E finalmente inicia o processo e já para ele. Então, se a gente criar esse arquivo aqui. Então agora se a gente vier aqui no config.toml, deixa eu tirar esse runner daqui. Vamos criar um runner novo, certo? GDB multiarch openocd.gdb. Então aqui ele vai rodar o GDB e executar aquele arquivo openocd.gd. Ops, eu botei o nome errado. E vai rodar aquele arquivo que nós criamos agora há pouco. Então, depois de criado o runner, nós vemos aqui, iniciamos o openocd e na outra janelinha basta digitar cargo run, que ele já faz todo aquele processo que a gente fez manualmente de forma automática, tá? Então, break main, continue, mesma coisa que agora, continue e hello world lá na janela ao lado. Então com isso, pessoal, tem duas maneiras aí, uma maneira mais manual e uma mais automática, tá? Da gente conectar aí via openocd com o hardware e rodar o GDB para fazer o debug nele. Então através desse processo nós conseguimos aí debugar remotamente, podemos fazer mais coisas ali no hardware utilizando aqui o debug do GDB. E eu vou mostrar também agora como que a gente faz o mesmo procedimento utilizando o Probe RS. Então, para utilizar o Probe RS, a gente tem praticamente tudo pronto aqui, tá? Voltando ali em cima no config.toml, vamos trocar o runner, botar o anterior, tá? Deixa eu fazer um quit aqui nessas janelas que nós não vamos mais precisar delas, tá? Dá uma limpadinha aqui. Então no caso do Probe RS a gente trocou o runner. Tem mais uma coisa que a gente precisa fazer, tá? Que é trocar este host print ln. Nós vamos usar uma outra versão dele. E essa outra versão que nós vamos utilizar é a remote print ln. Não precisa desse unwrap aqui. E nesse caso aqui nós precisamos iniciar vamos ter que trocar, tá? A lib aqui em cima. Então nós não vamos utilizar mais essa semi-host, nós vamos usar a rtt target. E no cargo
.toml, a gente vai trocar também a Cortex Semi-Hosting por essas duas libs aqui. Então vou fazer um cargo build para ver se eu não esqueci de nada. Ok, fez o build corretamente, tá? Então agora, se eu vier aqui e fizer um cargo run, ele vai carregar o software lá na placa e já está aqui, ó, Hello World, bonitinho pra gente. Porém, ainda não dá, dessa forma que não dá para a gente fazer o debug utilizando o ProBRS. A gente precisa fazer mais uma coisinha. Tá? Nesse momento a gente consegue apenas utilizar ele para carregar o arquivo lá no chip. Tá? Então a gente pode usar o cargo run, o cargo flash e o cargo embed. São 3 comandos aí do ProBRS. Recomendo que vocês dêem uma olhada na página do ProBRS para ver exatamente o que cada um deles faz. Para fazer o debug utilizando o ProBRS, nós vamos precisar modificar o arquivo launch.json lá no VS Code. Então vocês podem ver aqui que ele já está reclamando que está faltando o binary, tá? Então nós vamos adicionar essa informação aqui. No caso aqui desse projeto, o program binary ele está lá no target, na pasta thumb7, debug e é o arquivo hello. Tá? Então a gente vai pôr o caminho aqui. Tem mais uma coisa que vocês vão precisar fazer também, que é esse arquivo svd. Tá? Vocês vão ter que baixar esse arquivo da internet. Então esse arquivo svd, tá? Para o caso aí dos STM32, vocês vão encontrar nessa página, tá? Do GitHub. Tem uma lista com vários arquivos svd. Para o caso aqui do Blackpill, nós vamos utilizar esse aqui, F411 svd. Nós vamos utilizar o arquivo stm32.411, tá? Vamos baixar ele lá na pasta do projeto. Então, vou dar um wget aqui. Ele já colocou aquele arquivo na pasta raiz do projeto. Ó, tem aqui que é o arquivo que ele vai procurar na hora de iniciar o debug. Então, para fazer o debug, deixa eu parar aqui primeiro. Para fazer o debug, basta a gente vir ali no VS Code, no Run and Debug. Aqui ele já identificou o ProBRS. E se a gente der um play ali, ele vai iniciar o debug através do ProBRS na placa ali da Blackpill. Então ele vai recompilar, ele está usando aqui o formato release. Então tá aí. A diferença aqui é que a gente tem informações de periféricos, tá? Então através aí do ProBRS a gente consegue mais algumas informações. Só um detalhe, pessoal, notem que houve um erro aqui, deixa aqui. Ele fez a compilação com o release e aqui a gente está linkando o debug, tá? Então vamos mudar de novo. Vamos parar aqui e rodar novamente. Tá? Tudo isso para que ele possa utilizar o binário correto ali na hora do debug, né? Então vamos fazer o debug de novo. Aí, tudo certinho agora. Então, a partir daqui a gente consegue fazer o debug utilizando o ProBRS. Aí vocês têm os comandos aqui de avançar, tá? Hello World está lá, a gente deu o play, né? Agora ele está travado no loop, que não vai fazer nada, mas está aqui o Hello World. Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu mostrei para vocês como utilizar o GDB e o OpenOCD para fazer debug no hardware que vocês tiverem aí. Também mostrei
como utilizar o ProBRS para fazer esse debug de uma forma aí um pouco mais integrada ao VS Code. Então, obrigado aí por terem assistido o vídeo aqui até o final. Se vocês gostaram e tiver algum comentário, alguma sugestão, por favor, deixe aí nos comentários que eu vou considerar para os próximos vídeos aí. E deixe a sua inscrição também, ajuda demais, tá? É uma forma aí de agradecer. E obrigado novamente por ter assistido. Até o próximo vídeo.